Olá pessoal, eu sou o Wender, aluno do curso de Engenharia de Produção no nono semestre. Estou aqui para apresentar nosso projeto integrador de número 8. Somos do Polo de Jandira. O nosso grupo tem mais 4 pessoas, o João, Jobson, Roberto e o Vitor. Nosso orientador, o Renato Cesar Nota. Esse semestre a Univesp propôs para a gente o tema ganhos da simulação antecipada em processos automatizados de fabricação. No entanto, o grupo procurou estar desenvolvendo dentro de uma empresa chamada Metalúrgica Onyx, e nessa empresa a gente viu a possibilidade de trabalhar o item, o engate, a ponteira do engate esférico de 90 mm, no processo de forjamento. O que acontece? Essa ponteira, a empresa viu a possibilidade de estar lançando no mercado paralelo, né, esse produto. Aí para análise de fabricação, um pouco antes aí a gente vê que o preço dela tem no mercado praticado é de R$ 3.500, e simulando aí uma demanda de 1.000 peças por mês, a empresa teria ali um faturamento de 3,5 milhões, sendo que no ano isso daí daria 42 milhões no faturamento bruto. Então este é o item, a ponteira do engate esférico. Aqui a gente tem a montagem dela no caminhão, parte tracionada, e ela puxa a carroceria. Dentro do contexto do projeto integrador, a gente procurou ouvir as pessoas envolvidas lá diretamente na empresa. Foi conversado com a engenharia, o pessoal responsável direto pelo desenvolvimento, e prezando aí pelo design thinking, onde a gente procura estar estabelecendo o projeto dentro do contexto de viabilidade, desejabilidade e as possibilidades. Aqui eu apresento para vocês o diagrama de fluxo da peça dentro da empresa. Ela, no caso, no desenvolvimento, teríamos aí o recebimento de materiais, a inspeção, corte do blank, aquecimento, forjamento e rebarbar, que seria uma operação numa célula. Depois ela é encaminhada para tratamento térmico. Depois temos o retorno, inspeção e tratamento, jateamento da peça para remover as carepas do processo de forjamento, usinagem, inspeção por partículas magnéticas, que é para verificar trincas na peça. Então ela tem a pintura, inspeção final, e aí ela estaria pronta para encaminhar ao cliente. Essa peça é uma peça relativamente complexa lá para parte de forjamento. Por quê? Porque ela possui essas nervuras aqui que dificulta o preenchimento de material. Ela tem uma variação bastante alta quanto à geometria da peça. Uma hora ela está com a alma mais fina e depois ela vai engrossando, chega aqui na parte onde é esse encosto, é bastante alta. Então eu coloquei aqui essa imagem aqui para a gente estar analisando aqui, que é a fonte da ABM, o quão difícil é a peça para o processo de forjamento. Do lado mais direito e mais para baixo são as peças mais complexas, então a nossa peça estaria aqui nesse meio. É uma peça relativamente complexa. Então a gente pegou para calcular a força de forjamento que necessita para conformar essa peça. A gente pegou como orientação uma fórmula aqui do trabalho de cheio, uma fórmula empírica, porque o tema do projeto está assim analisando a questão de força de forjamento, mais a parte de simulação, e até porque também o software acaba prevendo essas forças necessárias, mas enfim, para a gente ter uma noção.
Então a gente pegou aqui que ele pede para calcular a força de forjamento, a tensão de escoamento, a área projetada da peça e o coeficiente de correção. Então a gente foi lá na forma geométrica, foi levado em consideração que estaria nessa faixa de 8 aqui, que é uma peça, como eu falei, complexa, tem nervuras, tem todos esses requisitos aqui, parede fina, variação geométrica, né? E a tabela aqui da Gerdau dá pra gente o limite de escoamento aí da barra laminada aí, que é a Gerdau, que é um dos fornecedores dessa empresa, de 655 megapascal. Então a gente lançou aqui na fórmula, encontramos uma força ali de forjamento de 28 mil toneladas. Essa força que seria para conformar a peça num estágio único, né, num único golpe do equipamento, mas sabemos lá na empresa que não tem uma máquina com essa capacidade, mas o forjamento permite aí, através de sucessivos golpes, conseguir conformar a peça. Então, para nossa peça aí, ela tem aproximadamente 30 quilos, com mais a rebarba, então ela estaria nessa faixa aqui, o que esse diagrama nos mostra aí que estaria na faixa de 14 golpes para poder ter a peça conformada, né? Na máquina que seria esse martelo. Esse martelo foi escolhido por quê? Porque é a máquina de maior capacidade lá dentro da empresa. Então é um martelo de queda de ação acelerada por ação pneumática, onde que o ar do compressor entra nesse êmbolo, está representado aqui nessa figura, na B, o esquema de construção dele. Então o ar entra nesse êmbolo forçando a massa batente, colocando mais pressão e mais força nela, para o martelo não somente ter a força da massa batente, né? Então ele no final ele tem uma força de maior impacto aí, resultante da massa batente por gravidade, mais a ação do pneumática e do ar entrando no êmbolo. Então nós calculamos essa força do martelo através das fórmulas que a gente acabou aprendendo aí em física do curso. Então achamos lá a vazão de ar, e temos aí um esquematizado aqui o diâmetro do êmbolo e o comprimento dele. Então nós temos aí de 47,12 metros cúbicos por hora, aproximado aí, né, que a gente colocou aqui número de golpes que em média a máquina dá por minuto. E então a gente lançou aqui na forma para calcular a energia potencial do martelo, e chegamos aí à conclusão que o martelo possui uma carga de aproximadamente 12 mil quilos por metro. O curso dele é 1 metro desse martelo. Então temos aqui a solução, que a gente lançou esses dados no software Keyform, que é o software de simulação de forjamento, né? Que o que acontece? Se a empresa fosse pegar essa peça para estar analisando diretamente na fábrica, fazendo tryout, ela estaria impactando na sua produção, né? A máquina, ao invés de estar produzindo, estaria perdendo a eficiência da fábrica, porque estaria tentando fazer essa peça na prática. Então o software aqui de simulação, o que ele nos ajuda? A gente pode trazer todos esses elementos, todo esse contexto para dentro do software e estar trabalhando sem estar gerando um impacto negativo lá na fábrica. Toda a simulação a gente faz dentro dele, e depois que a gente tiver um estudo aceitável, e esse tryout vai lá para a fábrica. Mas só depois de a gente ter feito todas as análises aqui. Vou soltar o vídeo da simulação, só para vocês terem ideia.
Aqui é a preparação da peça. Depois vamos botar aqui um pouquinho só para explicar. Essa peça aí, devido à geometria dela, a gente antecipou lá com o pessoal da engenharia que ela deveria ter tipo um funil, onde que deveria o material ter menor área aqui nessa haste e ter uma maior proporção aqui, maior volume de material aqui para encher o perfil da peça, né, a geometria dela. Então depois desse recalque, a gente tem aí a parte de martelete, né, para estar acertando aqui o corpo dela, afinando mais ainda. E aí só depois dessa segunda etapa de preparação, a gente achatou aqui ainda para ela caber dentro da matriz. Aqui já é a parte de forjamento, ela dentro da cavidade da matriz. E a gente tem aqui a análise aqui, ó, tá no terceiro golpe, apesar dele estar descendo diretamente aí na simulação, mas ele está contando os golpes aqui. E a gente também consegue captar a variação de temperatura, o material preencher na cavidade. Dá pra a gente analisar aqui direitinho, acompanhar. Então temos aí a peça conformada e tivemos lá, pelo menos nessa simulação, foi uma quantidade de 5 golpes naquele equipamento. Lembrando que o software alimentado lá com a carga do martelo colocado internamente, funciona como aquele princípio do gêmeo digital, né? Da gente ter toda a fábrica, os maquinários dentro do software de simulação para a gente estar analisando aí capacidade. E aí aqui apresento o produto final, como que ele ficou. Esses pontos vermelhos aí ainda são, ele quer dizer que existe aí um pouquinho de falha ainda para estar preenchendo, né? Defeitos também que surgem do forjamento, como dobras, trincas, consegue estar prevendo nesse software. Então é por isso que a gente ressalta que é bastante importante estar fazendo a simulação do processo no software. No caso aqui do Keyform, também teve ajuda aí do modelamento no software CAD SolidWorks para estar modelando a peça. Depois ele é passado para o software de análise por elementos finitos, que é esse Keyform. Então aqui a gente tem a peça conformada. Só voltando aqui. E aí o que a gente pode estar acompanhando da peça, né? Em função do que? A princípio, para a gente ter essa simulação, a gente precisa prever a quantidade de matéria-prima que vai entrar na cavidade da ferramenta, da matriz de forjamento. Tem a variação também de temperatura, os golpes que precisa estar fazendo para preparação da peça. Então tudo isso a gente consegue estar simulando no software aí de simulação. E foi esse o contexto que o grupo procurou desenvolver e está apresentando aqui para a Univesp. Acredito que é isso. Agradecemos aí ao pessoal da Metalúrgica Onyx, ao nosso orientador Renato Cesarnota e os professores em todo o contexto da Univesp e a Keyform aí a empresa SIX Pro